Estamos chegando com mais uma edição do Ação Parlamentar Especial aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Hoje a gente exibe mais duas entrevistas de vereadores daqui da nossa cidade para um balanço do trabalho feito em 2025 e as expectativas para 2026. Você é o nosso convidado. O Ação Parlamentar está no ar. A primeira entrevista do Ação Parlamentar de hoje é com a vereadora Amélia Naomi. É o 10º mandato da parlamentar aqui na Câmara de São José. Ela conversa com a repórter Ana Vitória Caxias. Oi, Ana, tudo bem? Oi, João, a gente segue com a Ação Parlamentar Especial e hoje eu recebo a vereadora Amélia Naomi do PT, que está em seu 10º mandato. Em 2025, a atuação da parlamentar foi marcada por luta por uma regularização fundiária, uma melhoria para o transporte público, proteção das mulheres e entre outras pautas. Para entender melhor esse trabalho e saber quais são as metas para esse ano, nós recebemos aqui no estúdio a vereadora Amélia Naomi. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela acolhida. Muito importante a TV Câmara que ajudei a construir quando fui presidente dessa casa. Amélia, para a gente começar, como que a senhora avalia o trabalho realizado em 2025? Quais foram os seus principais trabalhos e desafios aí? Olha, esse ano foi um ano atípico, que eu dirigi a primeira sessão de Câmara e foi muito importante ter sido a mais votada, que eu não esperava. Então, assim, houve uma mudança de paradigma, mesmo da relação com a população. E, assim, só aumenta a responsabilidade, né? Isso é muito importante. Você é membro aqui da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, participou ativamente aí dos debates sobre as concessões do Parque Augusto Ruski, o Horto Florestal mais conhecido, o Parque da Cidade. Como que você avalia o papel da Câmara nesse processo e o impacto dessas discussões para a cidade? Bom, a comissão que eu faço parte, na primeira discussão que foi do Horto Florestal, nós fizemos uma mesa, não foi uma audiência pública, até poderia se a presidência aceitasse, se a Câmara concordasse, mas nós fizemos uma reunião pública, né, que nós ouvimos ambientalistas, professores da universidade, estudantes, estiveram na reunião pública. E que foi muito importante. Nós estamos vendo agora a COP, né, 32, a COP 30, né, e acho que a discussão muito importante é a questão da preservação. Nós tivemos, na época que o prefeito Sobral, ele preservou, desapropriou, porque aquela área toda ia para uma indústria, né, e ele teve essa ousadia há muitos anos, né. Eu estranhei muito a iniciativa desta prefeitura, desta gestão, em privatizar. Eu acho que nós estamos, né, o horto ele é fechado sim para garantir a preservação das florestas, dos animais, e então eu votei contra a mudança desse projeto e acho que a população tem que fiscalizar. É o coração da cidade. Né? E o Parque da Cidade também está passando por esse processo de concessão. É importante a população acompanhar também? Sim. A população já assinou abaixo-assinado, já teve audiência pública feita pelos movimentos sociais e ambientalistas e a participação de parte dos vereadores. É com muita preocupação, né? Porque o Parque da Cidade foi uma conquista muito importante do governo da doutora Ângela, que teve essa iniciativa importante de não deixar para o mercado imobiliário se apropriar de uma área muito importante. Né? Nós temos lá o Burle Marx, né? Nós temos a casa, o jardim. Então, a prefeitura ter essa conquista no município, quando a doutora Ângela fez, foi muito importante. Então, hoje, passar para a empresa privada, eu vejo com muita preocupação. E uma das pautas do seu mandato também é a regularização fundiária. Como que tem sido essa luta e quais são, na sua visão, os pontos mais importantes para dar dignidade às famílias que aguardam a regularização? Bom, primeiro que foi importante, agora nós conseguimos votar esse ano a Secretaria da Regularização, que tinha sido no governo anterior
extinta, né? No governo do prefeito Carlinhos de Almeida, a primeira iniciativa que ele teve no mês de janeiro foi criar a Secretaria da Regularização. Então isso foi muito importante, porque você tinha um corpo dirigente, uma equipe técnica, né, que mapeou todos os bairros e dirigiu, entregou várias regularizações e avançou em vários processos. Na medida que foi extinto, ficou 2 funcionários. Então, olha o prejuízo dos moradores dos loteamentos. Agora, com a equipe novamente trabalhando, focada nisso, é importante que façam a regularização. Tem decisões judiciais, né, importantes, e a prefeitura vai ter que cumprir, vai ter que priorizar, porque a decisão dá um prazo e a prefeitura não pode deixar essas comunidades que ganharam na justiça a regularização ficarem no último ano, você entendeu? Deixar para o último ano. Então, também tudo isso a gente está acompanhando para que as pessoas tenham dignidade, o direito à moradia. E a senhora e a vereadora Juliana Fraga são as únicas mulheres vereadoras aqui na Câmara, o que aumenta, acredito eu, a responsabilidade na defesa das pautas femininas. Diante desse aumento dos casos de violência contra as mulheres e meninas, como tem sido a sua atuação nesse enfrentamento? Olha, é cotidiano, né? Porque eu digo que a luta das mulheres para romper o machismo, mesmo que a gente tenha um outro mundo, né? Tipo um socialismo e tal, as mulheres vão ter que estar brigando, lutando, colocando as suas pautas, porque a questão do machismo ela é cultural. Então, para você romper isso, você tem que mudar a cultura, né? Você tem que mudar as mentes das pessoas. E essa questão do direito igual, porque nós somos 50% da sociedade, é uma questão fundamental. Nós tivemos agora com o governo Lula o salário igual e o trabalho igual. Esta lei foi votada e foi importantíssima. Nós tivemos, e a gente está divulgando muito também, que nos casos de feminicídio, né, o governo Lula agora, eles têm os filhos que sobrevivem, né, e ficam sem para onde ir, né, porque ou vai para a vó cuidar, ou para um outro familiar, ou para o Estado cuidar, né? Então essa criança vai ter um financiamento, né, um pagamento, vai receber para conseguir... porque a criança do feminicídio, ela perde a mãe e perde o pai, né? Então, o Estado tem que olhar para essas crianças. A gente tem discutido muito aqui na Câmara do acompanhamento, nós fizemos um projeto do acompanhamento escolar, né, e também do acompanhamento da saúde. Porque a criança não pode chegar em cada escola e falar a sua vida. Não, eu perdi a minha mãe e tal. Não, a escola no sistema, né, ela tem todo o acompanhamento intelectual e emocional, né, e acionar. Infelizmente, esse projeto foi votado ano passado, aprovado por unanimidade, e o prefeito vetou. Aí nós negociamos e conseguimos fazer com que o prefeito mandasse um novo projeto, que foi votado, mas ele é muito simples, né? Ele é autorizativo. Então, acho que cabe, e a nossa luta é que as políticas públicas sejam implementadas e a rede de apoio à educação e à saúde, que eles dialoguem, né? Para que você não seja mais uma pessoa isolada, né, e que você tem que os familiares sair procurando a assistência. E a senhora tem usado a tribuna para falar bastante do governo federal, do novo PAC aí, que tem diversas obras espalhadas pela cidade. O que isso significa para São José? Não, significa mudança e investimento. É só andar na Dutra. Quem vai para São Paulo vê a parte da Dutra, ali perto da Panasônica, ali, o quilômetro 159, né, eles fizeram já a paralela. E só entrar ver o investimento que o governo federal, o Lula, teve aqui para lançar junto com o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, no início do mandato deles, quando eles conseguiram o aporte do BNDES para o início das obras, né? Então vai ser muito importante. Não sei se vocês acompanharam agora, semana passada, a Folha de São Paulo fez uma matéria muito grande, porque
é a rodovia que liga e que carrega por aqui, passa por aqui, a riqueza do Brasil, né? Então, esse é um investimento importantíssimo que o governo está fazendo, e São José, no início, é São José e a Serra, né, que são os lugares que estão tendo o investimento da Dutra. Agora, o governo federal está investindo muito, por exemplo, nós vamos ter, né, o CIR, que é como eu vou dizer para você, vai ser ali no jardim, no Bosque dos Eucaliptos, né? Um equipamento que vai atender as crianças não só de São José, mas da região, e é um equipamento com toda uma visão de atendimento à questão emocional, para os autistas, né? Para as crianças que têm deficiência, né? Com uma acolhida muito diferente do que é hoje. Então, assim, o governo tem feito muitos investimentos, fora UBSs que está sendo construída na região leste, né, 2 e na região oeste, mas também eu lutei muito pelo Hospital da Mulher, né? Hoje nós temos o Ambulatório da Mulher, que foi também uma conquista do governo Carlinhos, e nós vamos ter a maternidade. Isso vai ser muito importante. O governo federal, além de fazer a obra, vai equipar tudo isso, né? Já teve a licitação, já iniciou a obra, e também, né, nós temos saúde, nós temos esses 2 equipamentos com vários outros também, que são as UBS, e na área de lazer e esporte nós temos o Centro Esportivo ali no Pinheirinho dos Palmares, né? Que também é um equipamento. Isso sem falar de outros investimentos, por exemplo, na regularização, o governo federal está investindo e mandando financiamento, não, dinheiro já fundo perdido, da Caixa, para que o bairro que já foi regularizado, são 6 bairros, vai ter agora as melhorias. Então, é com dinheiro do governo federal. Isso é muito importante. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de saber que os investimentos que tem na cidade, se você vê uma obra tal, é do governo Lula. E Amélia, olhando para 2026 aí, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais serão suas prioridades, em quais áreas você pretende aí concentrar seus esforços nesse ano? Eu trabalho muito com a questão das mulheres e faço um recorte das mulheres com as trabalhadoras domésticas. Então, o maior problema das trabalhadoras domésticas é o transporte coletivo, né? Então, elas pegam, quem mora lá no Jardim São José, pega 4, 5 ônibus para chegar na Urbanova. Então, a minha prioridade no ano que vem é discutir muito essa questão do transporte coletivo, que a licitação já deveria ter ocorrido, foi suspensa novamente. Os ônibus elétricos, que a lei do ônibus elétrico é minha, do carro elétrico, eu consegui aprovar na Câmara já faz uns 6 anos, né? Então foi por isso que no município nós recebemos vários carros elétricos nos equipamentos da prefeitura. E ônibus elétrico também tem do governo federal, ele está financiando, e isso vai ser muito importante. Mas isso só não basta, você tem que discutir o percurso, como vai ser a implementação disso. Então, essa é uma prioridade. A outra prioridade é a questão de você continuar lutando para ter qualidade na educação. Eu, há vários anos, desde que a prefeitura, há 2 mandatos e meio, que eles implantaram a creche meio período, tenho denunciado, né? Fiz isso na Conferência das Mulheres aqui em São José, nós tivemos a conferência, a conferência municipal, e eu fui para a Conferência das Mulheres Nacional. E uma das pautas era o quê? Acabar com a creche meio período, né? Então, foi aprovada aqui em São José, e isso tem sido uma luta muito grande, né? Então, nós fizemos a discussão, sei que tem uma discussão, e espero que o município reverta isso, porque as trabalhadoras não têm como pôr o seu filho na creche meio período, pagar uma outra pessoa para recolher o seu filho e ter que pagar quase metade do salário, né? Então, é melhor você ter a creche em período integral, como sempre foi, e o município, para economizar, fez
essa mudança. Então, vou estar vigilante nessa questão que eu fiz esse ano e estou acompanhando todos os investimentos na área da educação e essa é uma questão que a gente está batalhando. Então, tem várias frentes, porque a creche entra nas mulheres, o transporte e as trabalhadoras, então eu faço esse entrelaço nas pautas e nas reivindicações. Mas eu acho que o ano que vem é um ano desafiador, com muito trabalho e dedicação para a gente manter esse projeto. É isso, Amélia. Muito obrigada pela sua presença. E essa foi mais uma entrevista do Ação Parlamentar Especial, conversando com os vereadores sobre o trabalho realizado aqui na Câmara. Volto com você, João. Obrigado, Ana Vitória. Até mais. Bom, gente, por aqui, intervalo e já que a gente volta com mais entrevistas no Ação Parlamentar Especial. Estamos de volta e agora para a entrevista com o vereador Zé Luiz. Ele que é líder partidário do Partido Social Democrático e está em seu 3º mandato na Câmara Municipal de São José. A repórter Érica Azusa está com o vereador. É com você, Érica. Oi, João, e você que está com a gente no Ação Parlamentar Especial. Estou aqui com o vereador Zé Luiz, do PSD. Ele que já tem uma vasta experiência na Casa do Povo e está em seu 3º mandato. Só em 2025 protocolou cerca de 50 projetos de lei. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de mais uma vez estar conversando com vocês. Muito bem. Para a gente iniciar, Zé Luiz, a nossa conversa, qual o balanço que você faz dos trabalhos realizados durante 2025? Bom, primeiro, extremamente positivo, foi um ano muito produtivo da nossa Câmara Municipal. Os vereadores trabalharam bastante, tanto na parte de protocolar projetos de lei, mas também vários requerimentos importantes, várias indicações importantes, várias moções importantes. Então, eu diria que, no ponto de vista da produtividade dos vereadores, foi um ano exemplar. Também o Executivo, que também manda diversas matérias para a nossa casa, provocou aí as nossas comissões para que trabalhassem bastante. Comissão de Justiça, que dá parecer praticamente em todos os processos, trabalhou bastante. Então, em resumo, eu diria para você que foi um ano muito produtivo e de muitas soluções para o nosso município. Dentre essas soluções, vereador, qual te chama mais atenção no sentido de impacto mesmo na população joseense? Olha, principalmente quando a gente vota o orçamento do município, é uma peça complexa, gigante. Nós estamos falando aí de mais de 4 bilhões de reais que nós vamos trabalhando sempre no ano seguinte. Então é importante você ter um conhecimento do orçamento, da peça orçamentária, para saber se todas as secretarias estão bem equilibradas e se o município está dando foco naquilo que é necessário. Então, quando a gente olha no orçamento municipal, você percebe que mais de 50% do que se arrecada está previsto para a saúde e para a educação, isso já é um bom sinal que a cidade está cumprindo o seu dever, que principalmente é cuidar dessas grandes áreas: educação, saúde, assistência, segurança e esportes. Sem dúvida. Na área do empreendedorismo, recentemente nós tivemos a aprovação do projeto chamado Qualifica Rural, não é isso? Em prol dos produtores rurais. Conta um pouco mais para a gente dessa nova lei. A gente fala muito da cidade tecnológica, da cidade inovadora, da cidade cada vez mais pujante que é São José dos Campos, mas esquece que muitas vezes nós temos uma grande área rural. Muitos trabalhadores trabalham nessa área, produzem muitas coisas maravilhosas, inclusive que concorrem aí no mercado internacional. Então nós já temos um sucesso, que é o Qualifica, né? Para os empreendedores aqui do mundo urbano. A gente pegou esse projeto para mandar cursos também para essa área rural, né? Tanto da matéria específica, mas também de matérias que muitas vezes possam ser além mesmo de fluxo de caixa, de como trabalhar melhor as demandas, de como vender melhor seus produtos, de como apresentar melhor seu produto, certificações, uma série de coisas.
Então, na verdade é o seguinte, nós estamos dando voz e vez também na parte do empreendedorismo para essa área rural, que, volto a dizer, é uma área bastante grande e que gera muitos postos de trabalho em São José dos Campos. Sem dúvida, faz muito sentido, né? A gente está numa cidade com 70% do território ocupado por áreas rurais e essas pessoas precisam de capacitação, e né? Cada vez mais elas se capacitando, produzindo, trabalhando o que nós chamamos hoje da sustentabilidade, que é importante você cuidar do meio ambiente. Então eu creio que essa matéria, esse projeto vem na hora certa. Sem dúvida. Vereador, em relação à questão da relação das crianças e adolescentes com a internet, o senhor fez parte, né, em 2025, da Frente de Combate à Adultização, que foi uma frente que trouxe aí realmente muitas discussões e muito trabalho, né? Como foi? Foi importante porque foi num momento tenso da nossa sociedade que veio à tona a questão da adultização, do problema da adultização. Nós fizemos várias reuniões aqui na Câmara, nós conseguimos configurar muitos documentos que foi encaminhado ao Congresso Nacional, ao Senado, ao STF, falando da importância de se votar aquela lei. Depois que se votou a lei, nós mandamos também vários comunicados para que o presidente da República sancionasse essa lei o mais rápido possível e criamos campanhas aqui na nossa cidade, inclusive em parceria muito com a TV Câmara, que divulgou muitos dos materiais que nós produzimos. Então eu creio que São José dos Campos conseguiu, através da frente parlamentar dos seus vereadores, dar essa contribuição. É claro que esse ano ainda nós teremos muito trabalho. Nós aprovamos aí o chamado ECA Digital. Então, o que nós precisamos agora? Fazer que essa legislação chegue nos vários pontos da nossa sociedade, e aí a gente tem uma ideia esse ano de usar bastante o instrumento da Secretaria de Educação, que trabalha com muitos jovens. O estatuto ele é extremamente importante, né, para que seja colocado realmente essa lei. Então, a frente vai ter muito trabalho aí em 2026, muito trabalho, né? Muitos desafios e numa pauta que é extremamente importante para a nossa população, para as nossas crianças. Haja visto cada dia mais as plataformas avançando para dentro das famílias, nós precisamos ter a certeza que esses direitos não estão sendo, de certa maneira, violentados. Vereador, tem um projeto, né, que está em tramitação em relação ao problema da perturbação do sossego, né, um projeto que proíbe aí o uso de escapamentos adulterados, está pronto, e como que você, né, pretende garantir aí que essa lei seja aprovada e realmente faça a diferença para uma melhor condição de vida aqui da cidade, né? Primeiro dizer que essa legislação surgiu da insatisfação de muitos moradores na nossa cidade. Com pessoas, nós não temos nada contra a categoria dos motociclistas, dos motoboys, tudo certo, né? Mas o problema está na adulteração lá, você adulterar é o que vem de fábrica, né? Então, esse tem sido o grande problema, e aí os ruídos têm sido excessivos, têm perturbado a vida das pessoas nas madrugadas, nas noites, nos finais de semana. Então, qual que é a nossa ideia? É fazer uma fiscalização ainda maior e proibitiva para essas casas que façam essa adulteração, né? Ou seja, porque se não tiver onde você fazer essa mudança, ou seja, você vai continuar com o volume que sai de fábrica, que é o correto, e não vai precisar alterar nada para fazer. Às vezes a gente fala o seguinte, que é um grupo querendo fazer mais bonito do que outro, qual moto que faz mais barulho, mas eles esquecem que tem pessoas doentes, crianças, idosos, pessoas que têm algum tipo de perturbação que precisa do sossego, do silêncio, e eles estão cometendo, inclusive, um crime de saúde pública. Então é nesse sentido que nós queremos trabalhar esse projeto. O projeto está pronto, pequenas adequações, o mais rápido possível ele será aplicado aqui na nossa cidade, eu tenho certeza disso. Eu não descansarei enquanto eu não ver essa legislação pronta. Isso precisa estar realmente funcionando, né? Porque é algo que incomoda em vários bairros da cidade. E principalmente dependendo do horário. Você pega uma região que é um silêncio, uma pedra que cai, ela já faz um barulho. Imagina essas motos
que faz esse tipo de barulho e às vezes, muitas vezes, para um tipo de lazer deles, que eles pensam que é lazer, mas é perturbação do sossego público e que nós temos que combater. Vereador, o senhor comentou que esse projeto foi a partir de uma demanda da população, né? E a gente tem aí cerca de 600 documentos de solicitações da população que foram protocolados. Na sua opinião, quais foram os problemas mais reclamados durante 2025? Olha, o problema de perturbação do sossego público hoje, ele tem um número, eu diria até excessivo na nossa cidade. Mas boa parte da atuação que eu percebo que a população sempre procura a Câmara dos Vereadores, são dois aspectos que eu vejo que é quase que diário, que é segurança e saúde. Então essas duas áreas são bastante demandadas, acho que todos os gabinetes têm essa demanda grande, então cada vez mais nossos gabinetes, nosso entendimento, nossa política pública tem que estar voltada para essas áreas que têm uma demanda maior, tanto de segurança pública, mas também de saúde pública. E como eu falei no início, né, nós precisamos zelar para que o município, na confecção do seu orçamento, garanta que essas áreas estejam bastante abastecidas. Por quê? São as maiores gritas da nossa população. Sem dúvida. Inclusive, essa questão de demanda, né, Zé Luiz, da população, a gente conheceu, tive a oportunidade de conhecer recentemente, através da reportagem, a obra que está sendo feita no Campo dos Alemães, né, ali no Arena Atlético. Conta um pouco como foi esse projeto. Então, a população há muito tempo reclama, né, lá por quê? As pessoas querem se divertir, então quer parar o seu carro, acaba parando na rua, aí o outro carro não pode passar, quem quer sair da casa não pode sair, atrapalha o estacionamento e tal. E uma área espetacular que você poderia, umas árvores bonitas que tem lá inclusive, a gente falou, por que não revitalizar essa área fazendo os estacionamentos em 45 graus, aqui de uma maneira mais... E aí a gente conversou com a comunidade explicamos como é que era o processo de orçamento, que não é chegar e já amanhã começar a obra, falando, olha, tem que fazer um projeto, tem que cotar esse projeto, ver quanto que fica e jogar no orçamento. Então nós fizemos isso com a comunidade, explicando passo a passo para eles acompanharam, tiveram paciência e agora a obra chegou lá, né? Uma alegria deles, vai ajudar tanto quem participa lá do esporte, toda a comunidade no entorno e principalmente quem vem à unidade a UPA. A lá. UPA, exato, fica do lado, do né? lado. Então vai poder também se utilizar daquele estacionamento, ou seja, toda a comunidade foi beneficiada num bom projeto, que foi bem explicado e dentro da gestão pública feita da maneira correta. Sem aquelas coisas atropeladas, garantindo no orçamento, na hora certa, com um bom projeto. Então, vai ser um sucesso lá para toda a nossa comunidade do Campos Alemães, que merece, principalmente pelo exemplo que deu de entender como que se constrói a cidadania. É isso. Vereador, 2026 começando, né? Quais serão as suas prioridades no mandato neste ano? Olha, principalmente, cada vez mais estar atento à demanda que surge na comunidade, mais que iniciativas próprias que a gente pesquise, mas ouvindo a população. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho algumas áreas específicas que eu atuo forte, a saúde é uma delas que eu gosto de atuar, e cada vez mais esses bairros que ainda carecem de infraestrutura, eu quero trabalhar ainda mais forte esse ano para ajudá-los. Tá, joia. Vereador Zé Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui no Ação Parlamentar Especial. Eu que agradeço e já aproveito para desejar um ótimo ano para todos vocês. É isso, para todos nós. João, é com você. Obrigado, Érica, e até a próxima. Mais uma edição do Ação Parlamentar Especial fica por aqui e eu te convido a não perder as próximas, sempre aqui na TV Câmara. Acesse a nossa programação no YouTube. Até mais!